Bem-vindos ao canal Xadrez África com este desfecho do Campeonato Nacional Individual Absoluto de Cabo Verde na sua fase final. O evento decorreu no início do mês, entre os dias 3 e 10, e sem muita surpresa, o mestre internacional Mariano Ortega venceu o torneio, sagrando-se mais uma vez campeão de Cabo Verde. O campeonato deste ano contou com a primeira participação do mestre Diogo Alho, que passou a pertencer à Federação Cabo-Verdiana de Xadrez ainda neste ano, e em seu primeiro campeonato ficou com a segunda colocação. David Mirula fechou o pódio com 6 pontos. E a única mulher no campeonato ficou em quarto lugar. Falo da candidata a mestre Célia Rodrigues. Mariano Ortega sobrou neste campeonato, fez 9 pontos em 9 possíveis. E hoje vou trazer para vocês a partida que teve lugar na primeira rodada, quando enfrentou Brian Silva, que chegou nesta fase final após ter ficado em segundo lugar na fase preliminar e teve então a chance de enfrentar este monstro do xadrez cabo-verdiano e também africano. Vamos então aos detalhes deste grande embate da primeira rodada do campeonato. Ortega de brancas abriu com o peão do rei e o Brian respondeu com a siciliana e foram para a variante aberta. Seguiu C3, cavalo F6, um lance de desenvolvimento, mas que não ataca o peão de E, porque o Brian está proibido de capturar este peão. Tanto é que Ortega não defendeu, seguiu desenvolvendo o bispo para a casa de E2. O Brian percebeu o veneno e fez o E6, não capturando o peão central. Para quem não percebeu o golpe, se o Brian captura este peão, perde o cavalo com o dama A4 cheque e já começa perdendo uma peça inteira. Então o Brian, que não nasceu ontem, percebeu o veneno contido neste peão de E. Então seguiu com o E6. Ortega faz o roque, o Brian também prepara o seu roque, que veio depois do torre E1. Agora sim, o peão de E está ameaçado porque não tem mais o tema do cheque, então o Ortega defendeu o peão. Seguiu E5, D4 rompendo o centro e vieram as primeiras trocas na partida. C por D4, C por D4, E por D4, cavalo por D4. Partida equilibrada. Porém, tem uma levíssima desvantagem para as pretas por conta deste peão isolado, que, como sabem, pode ser uma debilidade em um final. Tanto é que o Brian desenvolve o cavalo para C6, torcendo e muito para o Ortega capturar, porque assim vai se livrar deste peão isolado do centro. Mas o Ortega, claro, não facilitou a vida do Brian. Fez o cavalo C3, seguiu desenvolvendo as peças. Dama B6, atacando o cavalo, e o Ortega defende o cavalo atacado. Bispo E6, bispo E3, atacando a dama, que volta para a casa de origem. Cavalo D4, o Ortega volta com o cavalo para o centro. Bispo D7, o Brian quer preservar o par de bispos. H3, um lance sempre necessário para evitar futuro mate de corredor, além de limitar as ações do bispo nesta diagonal. A6, torre C1, o Ortega segue ativando as suas peças. Agora a torre ocupa a única coluna aberta, mas o Brian não fica por trás, ele também disputa a mesma coluna. E aqui o Ortega vai para cima. F4, Ortega quer atacar. E neste momento o Brian comete esta imprecisão, bispo E6, que além de quebrar o par de bispos, levou a uma posição recheada de temas táticos.
começando com o dama B3, que além de atacar o peão, faz um raio-x nesta diagonal do rei. O Brian precisa reagir, começou defendendo o peão, mas veio F5, mais um lance que cria certos problemas na posição das pretas, que agora se limitam a defender. Cavalo D8 e, como todos sabem, é mais confortável atacar do que defender. Mas os problemas ainda não foram resolvidos porque chegou mais uma peça para o ataque, bispo C4, o peão está cravado e aqui o Brian faz o D5 visando travar um pouco essa pressão, mas não adiantou. Veio o F por E6 com ganho de tempo sobre a dama e o Brian retomou o peão e agora, além do rei, tem este perigosíssimo alinhamento da dama e do rei. A posição das pretas não é de jeito nenhum confortável. Aqui o Ortega fez o melhor lance, capturou o peão de cavalo, não dando tempo para a recaptura, senão perde a dama. Portanto, além da posição vantajosa, o Ortega tem ainda um peão inteirinho de vantagem. Já que não pode capturar o cavalo, então o Brian afasta o rei desta perigosíssima diagonal, mas os problemas ainda não foram solucionados porque chegou o cavalo B6 e aqui vai perder a qualidade se não quiser perder a torre inteirinha. O Brian tem a dama atacada e também a torre que é defendida somente pela dama. E a dama não consegue manter a defesa da torre, então o melhor lance é mesmo o torre por C4 e assim perdendo a qualidade. O Ortega retomou com a dama, ao mesmo tempo propondo a troca de damas e levar para este final vantajoso. O Brian aceitou a troca, mas ao troco de recuperar o peão de desvantagem. Trocaram as damas em E4 e o Ortega segue colocando problemas na posição do Brian, levando-o a cometer mais um erro, torre F7, que leva para mais uma sequência de perda material. A melhor casa para a torre seria manter-se na oitava fileira, porque veio o bispo B6 que ataca o cavalo defendido somente por este bispo e ao mesmo tempo tem este ataque descoberto no cavalo. O Brian fez o cavalo F6 e agora vejam a seguinte sequência. Trocaram os cavalos em F6, as peças em D8 e sobrou o torre E8 cheque, ganhando mais uma peça, o que levaria para um final com uma torre inteirinha de vantagem. Então o Brian, nesta posição, abandonou esta partida, confirmando assim a estreia vitoriosa do mestre internacional cabo-verdiano Mariano Ortega. Uma partida de sentido único, era ataque que não acabava mais, mas isso não é surpresa quando se trata de um mestre. Vamos ver então a precisão desta partida. 97% para o Mariano Ortega contra 86,7% para o Brian, que ficou em uma posição muito delicada por conta do forte ataque que sofreu desde o início da partida. E assim termina mais um vídeo. Parabéns ao mestre Ortega por mais esse título. Voltamos com mais vídeos ligados ao xadrez africano. Até o próximo vídeo.